do meu canal, mais uma vez, estamos aqui com o Papo de Marajoaras e hoje estou com esse mestre da língua de sinais, tradutor, Fabrício Balheiro. Fabrício, obrigado por receber aqui no centro. E quem vai estar conosco traduzindo essa conversa é o nosso amigo Rômulo Custódio. Rômulo, obrigado, bem-vindo. Vamos começar, Fabrício? Vamos lá, vamos descobrir quem é Fabrício Balheiro, esse guerreiro que luta muito pela inclusão da língua de sinais no Marajó. Olá, Rubeninho. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver, né? Sim. Então é uma satisfação imensa receber novamente você aqui no nosso instituto. Você que é um dos nossos parceiros. Agradeço a presença também do Rômulo, no qual vai tornar acessível esse nosso bate-papo. O Fabrício é um marajoara, nasceu em 86, de lá até hoje decidiu construir a sua história. Em 1999 voltou a sua atenção para a comunidade surda. Você nasceu aqui em Breves? Sim, nasci em Breves. Na realidade, assim, nos meus documentos mostra que eu sou advindo do Rio Mapuá. Naquela época houve uma... né? Sobrevivência. Tenho sangue marajoara. Não é um brevense adotado que não eu, né? Sim. Tenho sangue mapuaense. É uma satisfação imensa, como eu disse, trabalhar para a comunidade surda. Iniciei o trabalho em 99. Em 2001, 2002, participei de uma formação junto a um grupo religioso do nosso município. E desde lá, naquele momento, eu comecei a trabalhar no lado religioso. Né? A nossa meta era evangelizar. Quer dizer que você aprendeu Libras para evangelizar, não foi questão de educação? Sim, a princípio foi. A princípio, sim. Antes disso, eu tinha conhecimento com um surdo que visitava a minha casa, conversava com meus familiares, tudo assim, de uma forma... O pontapé inicial foi a partir daí, então? Foi, a partir desse momento, quando eu via ele conversando com meu irmão, com meus familiares, e aquilo me intrigou. E aí teve uma oportunidade, como eu disse, dentro da religião na qual eu fazia parte, e aí eu decidi aprender a língua de sinais e levar a palavra a essa comunidade. Então, durante 7 anos a minha vida foi destinada a isso, ao trabalho voluntário dentro do contexto religioso. Há 7 anos você começou só para traduzir, vamos dizer, os cultos, as celebrações, naquele momento lá. Aí, quando passou a ser profissão? Vendo a necessidade de se manter, né, em questão financeira, existia a necessidade também de colocar isso como um meio de sustento. Então, a partir de 2005, 2007, eu realmente comecei a trabalho no Marajó. Ministrei curso em 2007 em Portel, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, em vários municípios. Mas só voltando aqui, quer dizer que para a igreja você se formou em língua de sinais, é isso? Existe uma formação, existe um... Como é que... Naquele momento religioso, não, existia um curso para que as pessoas tivessem acesso à língua de sinais, mas não era uma formação específica de intérprete, né? Era uma forma de você aprender a língua de sinais e transmitir. Depois disso, a minha formação veio mesmo a partir do ano de 2005, no qual eu fui buscar outras formações, participar em atividades das universidades em formação. Eu sou intérprete de Libras, passei no exame de proficiência para o ato de traduzir e interpretar pela UFSC, pelo MEC, e eu também passei para o ensino da língua de sinais com o exame de proficiência também. Então, naquele momento, estava iniciando o processo do trabalho tradutório aqui no Marajó. Aí você veio para Breves como professor de Libras, ou você está trabalhando em outro, vamos dizer assim, em outro ambiente, ou sempre foi com Libras que você trabalhou? Não, como eu disse, eu sou de Breves, trabalhei em diversas lojas aqui do município, sou advindo de uma família de extrema pobreza e via na necessidade de também colaborar dentro da minha família em sentido financeiro. Trabalhei ajudando algumas lojas do município
Sou muito grato a alguns empresários, eu vou até fazer agradecimento ao Ariomar, ao Sandro, a Dona Glória, a diversas pessoas que me ajudaram nisso. Na época, então, eu era vendedor. Ah, tá. Você não começou a sua vida toda, porque a gente imagina que você a vida toda foi tradutor de Libras, né? A gente conhece assim, mas não, você labutou bastante até chegar onde está hoje aqui. Sim. Eu comecei a língua, o trabalho remunerado quando eu tinha o quê? 12, 13 anos. A língua de sinais eu aprendi com 16 anos. Então, durante esse período eu me mantinha financeiramente obtendo trabalho informal, até sendo contratado por algumas empresas. Então, só advindo do trabalho como vendedor. Depois comecei a ingressar. Quando surgiu a oportunidade de você trabalhar com língua de sinais no ensino público aqui no município? Eu não posso falar sobre isso sem citar um fato muito importante na minha vida. Eu sou muito grato a uma professora, o nome dela é a professora Beatriz. Ela é ex-diretora da escola Elisete Nunes. A professora Beatriz foi uma das pessoas que eu tenho um grande sentimento de gratidão por ela. Só citando para você, Rubenil, que quando eu fui fazer a prova, quando eu tinha uma prova marcada em Belém para intérprete de língua de sinais, eu estava caminhando próximo lá da paróquia de Santana. Aqui em Breves. E eu estava triste, era 11 horas, meio-dia, e encontrei com a professora. E eu estava lagrimando, estava muito triste, e ela me perguntou o que era. Eu disse para ela, professora, amanhã eu tenho que fazer uma prova em Belém e eu não tenho dinheiro para pagar a passagem nem me manter. Aí ela pegou e disse, vem aqui meu filho. Aí nós fomos até o banco, ela foi e pagou minha passagem. E me deu um valor para que eu pudesse jantar no barco e chegar até a universidade. Fiz isso, depois de um tempo retornei a Breves, fiz a prova. Aí eu retornei a Breves. Nessa oportunidade eu estava servindo como voluntário em uma construção lá em Portel. E do nada decidi olhar o meu e-mail e vi que tinha sido aprovado. Então nesse momento a primeira coisa que aconteceu foi de vir em mente a atitude da professora. Se ela não tivesse destinado aquele valor para as minhas passagens, talvez eu não tivesse a oportunidade de fazer a prova e talvez eu não estivesse aqui conversando com você como intérprete de língua de sinais. Então ela me ajudou muito e eu tenho esse sentimento de gratidão à professora Beatriz. Foi desde 2008, que eu comecei a trabalhar como intérprete profissional na área educacional. Então isso explica um pouco a sua luta e a sua briga para ter mais pessoas aprendendo a língua dos sinais aqui no Instituto. Sim, esse ano em especial está sendo um ano muito, muito importante para nós, especialmente para mim. Aquelas andanças que eu tinha que fazer, viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, para Belém, para buscar formação na língua de sinais, eu consegui trazer para Breves, para o Marajó. Então, esse ano, nós estamos em uma parceria muito importante com a UFPA, a Artilp, que é a Associação de Tradutores do Pará, e o Instituto Mão de Ouro. E nós conseguimos trazer para cá a primeira formação para intérprete de Libras. Em dezembro, nós vamos estar colocando no mercado de trabalho 35 novos profissionais. Então, aquilo que eu tinha que lutar para buscar formação lá fora, os nossos jovens, os marajoaras, estão tendo acesso dentro da sua própria região, da sua própria terra. Você é um pioneiro aqui, né? Podemos dizer que você é um pioneiro aqui na cidade? Não, eu diria que eu fui um dos colaboradores, né? Existem diversos professores bons no nosso município, existem pessoas que hoje fazem grandes interpretações e na época, claro, era bem escasso esse profissional. Eu posso dizer a você que eu fui o primeiro que passou em exame de proficiência para tradução e interpretação. Mas não fui o pioneiro
creio que muita gente colaborou e participou dessas atividades com os surdos. Agora eu te pergunto, é difícil aprender a língua de sinais? Não. A língua de sinais é mais fácil do que a língua portuguesa, né? Os sinais, por exemplo, eu vou falar um sinal que o Rômulo vai agora interpretar. Faço, farei. Na língua de sinais, faça desse jeito aqui, ó. De repente eu vou colocar no futuro, por exemplo, farei. O Rômulo vai fazer desse jeito. Faria. Então, é muito simples, são os mesmos sinais que vai dar a compreensão para o surdo. Não é a língua portuguesa, não tem vínculo com a língua portuguesa. É uma língua que tem suas regras gramaticais próprias, mas que é muito mais fácil de aprender, mais fácil até do que a língua portuguesa. Hoje a língua dos sinais ela não é obrigatória, ou deveria ser? A língua de sinais, em 2002, o ex-presidente Fernando Henrique, ele sancionou a lei da língua de sinais. Colocando ela como a segunda língua oficial no Brasil, sendo ela a primeira da comunidade surda, né? Em 2005, houve um decreto federal falando sobre nós, profissionais TIOs, tradutor e intérprete de Libras, e que seria mostrar a obrigatoriedade de nós estarmos em todos os espaços. Mas é uma realidade? Não. Não é uma realidade. Deveria ser, sim, pela lei, sim. O surdo precisa ir no hospital, o surdo precisa ir na delegacia, precisa ir no psicólogo, em diversos locais sociais de atendimento ao público. Então, o certo é que realmente, assuntos como esse, o surdo tivesse acesso, para que ele também pudesse reivindicar, dar suas opiniões e até sugerir, né, a sua participação de uma forma mais efetiva. Então, pela lei, sim, deveria todos os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, deveriam ter acessibilidade em língua de sinais. Aqui em breve existe nesse sonho ainda. É um sonho que não está distante. Em especial... Nós temos bons profissionais aqui, suficientes? Ou ainda falta ainda? O que eu posso dizer de formação são esses que estão saindo agora. Dezembro, eles vão concluir essa formação. Seria a primeira turma? A primeira turma. Na história? Na história do Marajó. E vão dizer que a língua de sinais em breve chegou há quanto tempo já? Mais de 20 anos. Há registros de que a língua de sinais começou nos anos 90. Não posso dizer... Assim, a educação de surdos já acontecia, claro, não da forma que hoje é desenvolvida, né? Existia um professor que sabia um sinal, outro sinal e ajudava o surdo. Mas hoje a formação que os nossos profissionais têm, eu poderia dizer nesse momento, como um pouco mais evoluída do que era se trabalhado naquela época. Agora, desculpa a minha ignorância, como é que se ensina uma pessoa surda a entender a língua dos sinais? O surdo ele é visual, né? A língua ela é visual e espacial. Então, a princípio você vai ter, o ideal mesmo é que o surdo, a criança surda, tenha contato com um surdo adulto, né? E que esse surdo possa alfabetizar na sua própria língua. Há pesquisas que dizem que quando a criança está na escola, ela não aprende inglês, francês, espanhol, ela aprende a língua portuguesa, que ela mora no Brasil. Isso. E no caso dos surdos, o ideal seria que eles aprendessem sua própria língua e, posterior, aprendessem a língua do seu país na modalidade escrita. É por isso que hoje foi aprovada uma PL que exige a escola bilíngue, né? E foi sancionada, se eu não me engano. Porque já foi aprovada. Dizer aquele ribeirinho que mora lá no interior, bem longe mesmo, tem lá seus 40, 50 anos, é surdo. Nunca teve acesso ao aprendizado da língua de sinais. Como se comunicar com essa pessoa? Eles criaram uma língua própria? Você cria uma língua própria nesse momento lá? Sim. Existe a variação linguística, só para deixar bem claro para você e para quem está nos assistindo. Existe a variação linguística, então, por exemplo, nós utilizamos aqui no Pará o sinal de pai, dessa forma aqui, ó.
Já para o sul do país, se usa desse jeito, pai, né? Mãe, no Pará, nós costumamos, em especial aqui na nossa região, nós usamos o sinal desse jeito que o Rômulo vai fazer, mãe. Já para lá, para o sul também, eles usam mãe. Então, existem suas variações. Pode dizer que se fosse uma gíria ou sotaque diferente. Existe gíria, existe sotaque, existe tudo isso dentro da própria língua. É uma língua viva. Agora, a pergunta que você me fez, dizer, eles criam dentro do próprio ambiente uma forma de comunicação? Sim. Eles criam porque eles precisam se comunicar com alguém, então eles vão ter que dar a entender. Por exemplo, se o surdo lá do interior... O surdo lá do interior não sabe que o sinal de açaí é desse jeito que nós utilizamos aqui no meio urbano. Olha como nós utilizamos aqui no meio urbano. Açaí. E lá... ele poderia utilizar como subindo na árvore ou debulhando o cacho de açaí. Então ele ia usar uma forma que desse para o que o outro entendesse. Entendeu? Entendi. Então ele usa, esses são chamados gestos. Não é a língua de sinais. A língua tem uma estrutura. Ela tem variações? Tem. Mas há uma compreensão da informação, há uma regra. Há uma gramática. Porque chegando até assim na nossa cultura, eu lembro muito bem, hoje tenho 44 anos, mas lembro muito pequeno, que havia aquela questão dos nossos pais antigamente, né? Não se mistura perto do surdo, que ele é um pouco, tem problema mental também. Tinha muito isso, né? Então a língua do sinal veio também quebrar esse paradigma e mostrar que não é nada disso, né? Existia até uma certa ignorância nesse sentido. Que o surdo ficava no canto, não fala com ele que ele é surdo. E na época nós chamamos isso, era chamado de mudo, né? Aí depois a gente descobre que não existe mudo, existe pessoas surdas, mas que compreendem através do olhar. E quando isso chega assim, e você olhando as pessoas, vendo a necessidade de pessoas quererem participar do culto, na maioria das vezes a pessoa imagina assim, na carreira dele deve ter alguém, por isso que ele aprendeu. No seu caso foi diferente, né? Você já começou a se doar para o outro. E a partir daí, nesse doar para o outro, quando você se forma, você já tinha a ideia de criar um instituto ou quando chegou essa ideia? Quando eu decidi aprender língua de sinais, a ideia realmente era conversar, era evangelizar, era ajudar o surdo. A criação do Mãos de Ouro se deu a partir de 2011. Foi em 2011 que veio essa vontade de começar um trabalho. Naquele momento, nós só trabalhávamos no lado de eventos, de apresentações, para chamar a atenção, mostrar um pouco da cultura surda. Então, nós começávamos a fazer apresentações de língua de sinais. Posterior a isso, em 2014, nós já voltamos para o lado assistencialista. Nós começamos a fazer doação de cestas básicas, visitas a hospitais, o ensino da língua portuguesa para surdo, começamos um trabalho com as crianças também. Então, a partir de 2014, nós mudamos o nosso trabalho. E em 2015, nós expandimos, começamos um trabalho em Portel, que eu agradeço até hoje a professora Ninfa. Começamos um trabalho lá em São Sebastião da Boa Vista, com a professora Josabete e a Catarina. E começamos também em Curralinho, com a professora Neiva e a professora Neuziane. E começamos a divulgar. Chegamos a um lugar bem mais distante, Anajás, com a professora Ana Deusa. Então, o nosso trabalho se expandiu a partir de 2015. Mas naquele momento, no início mesmo, a nossa ideia era mostrar para a comunidade ouvinte que existia a comunidade surda. E o que você comentou agora há pouco, sobre o olhar das pessoas em relação ao ser surdo, na Idade Média, muitos surdos, o Benil, eles eram queimados vivos pela ignorância. Né? Alguns líderes religiosos diziam que quando eles mexiam suas mãos, eles estavam tendo conversas com demônios, eles eram servos do demônio, entendeu? E aí alguns eram queimados vivos, outros tinham as mãos decepadas. Então, historicamente, a comunidade surda sofreu muito. E o interessante também é que quando cometia um crime, jogava para o surdo. Porque o surdo não tinha uma comunicação. Então, ele era o culpado de muitas coisas que aconteciam. Hoje não. Hoje o olhar mudou.
O surdo está hoje na universidade, os surdos são mestres, doutores. Tenho uma grande amiga, a professora Pamela Matos, que ela é surda, ela é mestranda ou doutoranda, ela tem um conhecimento muito bom, né? Então os surdos estão em todos os espaços. Aqueles surdos que antes ficavam numa salinha isolada, junto com outros alunos com deficiência intelectual, outros tipos de deficiência, hoje não, hoje estão no mundo, hoje eles estão aprendendo, debatendo, exigindo. Lutando por seus direitos também. Sim. Esse olhar mudou, né, Rubinho? Hoje a gente tem um olhar de que o surdo é um estrangeiro no nosso país. E o legal, Fabrício, é que a gente vê assim, são estrangeiros dos próprios países que hoje lutam por seus direitos e com pessoas como você que batalham, né? Eu vi a luta, quando estava aqui em Breves, vi a luta sua. Não é fácil de se manter um instituto como esse, né? A falta de apoio é muito grande. E eu vejo assim que você é um guerreiro. Você chega a ser até enjoado muitas vezes para querer lutar, As pessoas te entendem como tu consegue manter o instituto hoje. Hoje eu estou aqui no instituto, está parado por causa da pandemia, mas essa hora nós estamos gravando é sempre cheio de pessoas. Qual foi o número maior de crianças que já teve aqui, de adultos que já passaram por aqui? O Mãos de Ouro completou 10 anos nesse ano. Ao longo de toda essa história de 10 anos, e já antecipo para você que nós estamos publicando, em breve vai ser lançado um livro da história de 10 anos de Instituto. Ao longo desses 10 anos, mais de 7.000 pessoas já passaram por... Só em Breves? Só em Breves, pelo nosso trabalho. Essas formações aconteciam dentro das escolas, aconteciam aqui no próprio Instituto, porque as atividades não se resumem a esse espaço físico. Nós fazemos em todos os locais. Por exemplo, uma igreja está precisando de uma formação, nós organizamos a formação e levamos para a igreja. Uma comunidade está precisando, organizamos e levamos para a comunidade. Até o meio rural já foi atendido dentro do nosso trabalho. Então, é fácil, talvez se essa fosse a pergunta que poderia nortear a nossa conversa. Não é fácil, não foi fácil e não está sendo fácil. É muito fácil, por exemplo, as pessoas adentrarem no nosso espaço, elogiarem, parabenizar, mas é muito difícil estenderem as mãos. Ah, Fabrício, é lindo, você deve continuar, continue lutando, mas não está lá para nos apoiar. É bonito ver, mas não é nada interessante fazer. Então o nosso trabalho, ele é realmente um trabalho que nada melhor do que o nosso slogan, né? O nosso slogan diz bem assim: as mãos que transformam vidas. Nosso principal objetivo é mudar a vida, tanto dos surdos que são atendidos aqui, quanto da comunidade ouvinte que tem as suas necessidades financeiras, necessidade alimentícia, de assistência. Então nós estamos presentes dentro da comunidade. Eu não posso falar sobre os outros projetos sociais que são desenvolvidos aqui em Breves, mas eu posso dizer que hoje o Mãos de Ouro é uma das referências do trabalho voluntário e social. O que eu acho interessante, em uma das minhas visitas, eu vi crianças que são autistas, né, que têm autismo, também aprendendo a língua dos sinais e se comunicando. Então acho isso muito interessante, que às vezes quando você fala, esse rapaz ele é autista e não aparentava, né? Então a língua dos sinais também ajuda nessa relação também, né? Isso, a gente, dentro do nosso trabalho, nós trabalhamos com autista, nós temos usuários de cadeira de roda, nós temos também pessoas com baixa visão, com transtorno comportamental. Então nós temos, não é só a comunidade surda que é atendida com o nosso trabalho. E acaba criando uma família aqui entre si, né? Que eu vejo o trabalho de vocês, das mães se ajudando. O nosso verdadeiro mantenedor é a população, é a comunidade em geral. Esses são os nossos verdadeiros mantenedores, não no sentido financeiro, mas no sentido de dizer, estamos juntos e vamos continuar juntos, né? É importante dizer a vocês, a você também, de que o nosso trabalho, ele é um trabalho apartidário e um trabalho arreligioso. Mas se por acaso o político quiser vir ajudar, sem querer galgar benefícios próprios, pode vir à vontade. Sim, ele vai conhecer o nosso trabalho,
vai ser respeitado da mesma forma que todos os demais que já passaram por aqui e toda a comunidade civil que já esteve presente vai ser respeitado, nós vamos apresentar e ele pode se tornar um dos nossos parceiros ou sócios. Você já teve esse assédio assim, político? Sim, muito? Sim. No sentido de estar colaborando e no final dizer agora eu quero a contrapartida. Aqueles votinhos queridos. Sim. E aí é o momento que a gente começa a criar inimizade e expor. Não, nós sempre tivemos essa conversa aberta de dizer que nós não iríamos desenvolver. O Mão de Ouro, o Fabrício, ele tem suas orientações políticas e religiosas, mas o Instituto não. Eu te entendi, tu não mistura a tua vida política pessoal com o teu trabalho social. A filantropia não vem pelos interesses próprios, né, pessoal? Eu digo muito isso. Como você sabe, eu também milito em outros grupos que trabalham com pessoas com deficiência, necessidades intelectuais, essas coisas mais. E eu costumo falar que eu não misturo minha filantropia com a minha vida política. Aliás, nem tem vida política, mas muitos políticos procuram a gente para querer navegar e surfar nessa onda. Olha, e eu costumo dizer que o voto de um deficiente ele é multiplicado. Porque ele vota, sim, vota o pai, vota a mãe. Então, a partir do momento, eu até aproveito esse momento aqui, sem permitir, e peço para os políticos também terem esse olhar de inteligência. O voto do deficiente ele é multiplicado. Mas trabalhe pelo deficiente, não só queira o voto dele. Não adianta só querer, vou pegar o voto do Fabrício, que o Fabrício, eu tirar uma foto com o Fabrício, sei que eu tenho o voto daquele outro. Faça alguma coisa para essas pessoas. Eu acho que falta muito ainda, falando na nossa região. Se no país falta, imagina nossa região. Então ainda nós vivemos num lugar onde as grandes festas com multidões são mais valorizadas que o trabalho para a própria sociedade que necessita. Não sei se você concorda comigo, mas eu vejo muito isso. E a partir daí, tu tendo muita necessidade, precisando de muitas coisas aqui, mas ainda consegue arrecadar para dar para o próximo. Me diz, de onde veio essa ideia? Por que isso? Todo ano nós temos uma frase, uma logo que nos motiva. Uma delas foi, que nós estamos usando agora, é as mãos que transformam vidas. A anterior a essa foi, usemos as nossas mãos para fazer o bem. Então, todo ano a gente escolhe um tema, e esse tema é que nos motiva a desenvolver as atividades. Durante a pandemia, nossas atividades elas pararam. No atendimento ao público, mas nós conseguimos fazer 128 atendimentos com psicólogo virtual. Breves, você deve saber que nós tivemos no início do ano, se eu não me engano, 5 suicídios entre jovens, no início do ano. O índice de suicídio em breves de jovens é alarmante. No Marajó como um todo, né? Sim. Infelizmente. E aí nós abrimos um canal. Se precisar de ajuda, conte conosco. E muitas pessoas mandaram mensagem e nós conseguimos assim 6 ou 7 psicólogos voluntários, tanto de Breves, de Curralinho, de Portel, de Belém, vários de Belém. E aí nós encaminhávamos. Quando esse psicólogo via que o caso era de extrema urgência, já nos comunicávamos e colocávamos para o psicólogo presencial. E aí eles vinham aqui para o Instituto fazer o atendimento. Fora isso, conseguimos distribuir 48 cestas básicas. Colocamos vários alimentos aqui na frente do Instituto e a comunidade passava, pegava e levava. Não foi feito cadastro? Não foi feito cadastro. Preciso citar isso agora. Nós fizemos um cadastro, todo ano no dia 1º de janeiro, nós fazemos entrega de cestas básicas. O nosso objetivo... Independente da pandemia. Independente de pandemia. Nós fazemos essas entregas. E a nossa ideia era iniciar o ano de algumas famílias de forma positiva. Aí no ano passado nós fizemos todo um cadastro. Quando foi no dia 1º, nós saímos daqui do Instituto e fomos entregar as cestas. Deu tudo errado. 90% das casas estavam fechadas, as pessoas tinham mudado de endereço. Aí nós voltamos para cá e falamos bem assim, pessoal, agora vamos fazer a nossa oração
e pedir para Deus nos guiar até uma família que realmente precise. E foi o que nós fizemos. E nós saímos aleatório. E nessa saída, encontramos pessoas que não tinham nem almoçado, não tinham jantado, e que choraram quando recebiam as doações. E um dos nossos professores voluntários, ele disse que ele se emocionou vendo aquilo. Aí ele disse, mas por que o senhor fez isso? Eu disse, porque nós precisamos sentir. Nós precisamos nos permitir ser usados. E foi isso que aconteceu. Fomos usados para chegar até um lugar e assim colaborar com aquelas famílias. Infelizmente o Marajó passa muito por isso, né? Necessita muito. Rubenil, eu digo para ti que eu não tenho filhos. Durante toda a minha vida eu criei metas. 4 metas. Primeiro, criar o Instituto Mãos de Ouro para poder ajudar os jovens, surdos e ouvintes, ocupando o tempo deles para que eles não usassem droga, para que eles não se desviassem do caminho. Esse era o principal objetivo. Era ocupar o tempo dos jovens com coisas plausíveis. Criamos. Depois eu tenho uma vontade imensa de criar a casa de repouso para idosos. Mãos de Ouro. Ou a vovó de ouro ou o vovô de ouro. Vai sair. Para poder resgatar os nossos idosos que sofrem no nosso Marajó. De maus tratos físicos e psicológicos. E ter esse local para dar uma terceira idade, um tempo restante de vida de uma forma mais prazerosa a eles. Isso vem de inspiração da minha avó, que faleceu com 102 anos e é a pessoa que eu mais amei nessa vida. O terceiro ponto, a criação do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos do Marajó. Tudo voluntário. Todos esses projetos aqui são projetos mentais e que um dia eu vou colocar em prática e efetivá-los de forma voluntária. O Centro de Reabilitação. Hoje os nossos jovens estão aí, é muito fácil você apontar o dedo e é muito mais difícil você estender a sua mão. E depois eu criei, por fim, a ideia de ir para a África. Eu quero ser voluntário na África. E em todas essas andanças eu descobri que a minha África se chama Marajó. É aqui que é a minha África. É aqui que existem pessoas passando fome. É aqui que nós criamos um projeto de sopão de ouro, todo sábado entregando 3 panelões de sopão na comunidade. E quando dava 1h da tarde, as pessoas estavam indo ali, com as suas panelas. E tudo isso está registrado no nosso Facebook. O legal disso tudo aí que eu tô falando agora, eu me lembro, não sei se eu cheguei a te falar isso, que eu estava com o pé na África quando eu saí daqui da rádio, da TV, para ir, e Dom Ascona me fez ficar no Marajó. Quando ele falava, usando quase as mesmas palavras, Marajó precisa de missionários marajoara, que conheçam. Porque nós tivemos muitos missionários que vieram aqui e tentaram nos enculturar, trazendo a cultura dele e dizendo que nós estávamos errados. E até um certo momento eu embarquei nessa, mas depois quando eu conheci todo o Marajó, viajando no Marajó, indo lá, morando, dormindo com o ribeirinho, indo no mato, ver como é que eles vivem, eu vejo que nós temos uma cultura rica, que precisa ser mantida. Então assim, algo que me choca muito é quando eu estive na cidade de Chaves, quando eu fui numa casa, visitar uma casa, eu cheguei na casa, tinha a mãe com a criança deitada e o pai com a outra, eles não tinham almoçado, nem tomado café. E assim, no fogão a lenha tinha aquela coraça do boi, que nem o urubu come, cheio de sal. Eles iam tentar aproveitar alguma coisa para comer depois. Então voltando para casa, eu disse, nossa, a gente tem que comer, né? Por mais que não seja aquela comida de luxo, a gente tem que comer. E outra vez em Anajás, um garoto, tinha uns 8, 6 anos eu acho, falou que o melhor Natal que ele passou na vida dele foi quando a mãe dele foi limpar uma casa e trouxe 5 pães e 3 salsichas. Cara, foi o melhor Natal que nós tivemos aqui. Então isso começou a me fazer, e nesse mesmo dia, eu gravando a matéria para a TV, eu olhei o fogão lá, um fogão a lenha lá, sem nada, e eu perguntava pro dono da casa, e aí, vocês tomaram café hoje? Não, nós tomamos café. Vocês vão almoçar? Ele falou, olha,
vamos, se Deus quiser, vamos almoçar, que Deus vai... Mas o que mais me chamava a atenção, o que mais me chamou a atenção do Marajoara, é que o Marajoara está lá embaixo, está sofrendo, mas ele não deixa de sorrir. Ele não deixa de acreditar que tem esses sonhos, né? Tu fala assim, eu vou fazer um dia. Nós, Marajoara, nós acreditamos muito. Então isso me faz, às vezes eu penso em desistir, às vezes é cansativo, às vezes eu me pergunto, por que isso? Então, o Marajó precisa de pessoas assim. Se você, com seu estresse, ou por enjoo para muita gente, não lutasse, acho que muitas pessoas hoje não aprenderiam a língua dos sinais, acho que muita gente, muitos surdos hoje no Marajó não se comunicaria, acho que muitos surdos hoje não teriam seus direitos garantidos como tem. Então tudo há uma partida. Então, quando eu decidi lançar esse projeto de Papo Marajoara, é buscar pessoas como você, que faz a diferença, que busca lutar pelos seus, entendeu? E como os seus? Você não busca lá fora galgar algo assim, eu quero ser famoso. Porque seria muito mais fácil você conquistar e ir embora. Mas não, você quer ficar aqui. Então, cara, eu te parabenizo, orgulho de fazer parte da tua amizade. Infelizmente, muitas vezes essas parcerias não combinam devido à agenda. Mas eu acho muito legal, cara, que tu faz, te parabenizo. Acho que tu é um orgulho de Breves, é um orgulho do Marajó. Acho que muitas famílias sentem prazer em fazer parte do Mão de Ouro. Acho que isso aqui é o que é hoje, graças a você, da sua fé, da sua coragem e da sua garra. Então acho que muita gente hoje está feliz em te ver falando e feliz em saber que tu tem sonhos. Não deixe de sonhar não. Não abandona o teu Marajó, não abandona os seus, que nós precisamos de ti. Obrigado. Rumenil, quando as pessoas elas falam sobre os enjoos, sobre as nossas persistências e as lutas que nós travamos lá fora, é porque elas realmente não conhecem quais são essas lutas. Elas olham, elas têm apenas um olhar. Se você hoje for perguntar para as pessoas que são próximas a mim, como a você também, vai ver que todas as lutas que foram travadas, que todos os enjoos que foram construídos, tiveram um fundamento. Eu não luto por autopromoção. Eu acho que a minha imagem, a minha identidade dentro da comunidade na qual eu faço parte, já existe. Eu luto por uma comunidade que não tem o ouvir como nós e que não tem o respeito pela sua existência como pessoa. Então, eu hoje me sinto como um dos representantes da comunidade surda Marajoara. E se eu não estiver ali, eu me sentiria muito mais fracassado, profissionalmente e de forma pessoal. Tive a oportunidade de ir embora de Breves, assim como você, muitas vezes. E sempre costumo dizer que nós somos muito mais valorizados lá fora do que aqui. Aqui as pessoas, como elas são próximas a nós, elas pensam que têm a liberdade só para nos criticar. E quando vai embora a gente falta. E as pessoas lá de fora, elas querem a gente lá, então elas vão nos ajudar. É um conselho que eu dou para todos vocês, todos nós marajoaras. Que nós possamos ter um olhar mais de empatia. E diante de criticar, a pessoa possa realmente conhecer a história. A pessoa possa realmente conhecer o trabalho. Então, ao longo desses 10 anos não foi fácil e acredito que não vai ser fácil. Independente do que possa acontecer daqui para frente em relação ao Instituto, mas o nosso trabalho está sendo feito. E se cada um de nós fizéssemos um pouquinho, amenizaríamos a fome, diminuiríamos a violência e teríamos mais paz no nosso Marajó. Não falo isso só pela comunidade surda, eu falo isso como um ser marajoara, como uma pessoa. Eu tenho muito orgulho de, apesar dos meus posicionamentos, às vezes questionadores, às vezes impactantes, mas de nunca ter me deixado levar por outras situações que poderiam muito bem ter me desencaminhado e tirado o meu foco. Eu sinto muita felicidade em poder contribuir com a comunidade e muita felicidade de ser marajoara e de ver que nós estamos contribuindo, não sendo político partidário. Em 2014 eu cometi um erro de me candidatar como vereador. Eu pensei, não, mas aí eu posso ajudar mais.
Mas foi um erro Não que eu ficasse cometi. com medo de ganhar? Fiquei. Fiquei porque, na realidade, como eu era muito jovem, eu imaginava que seria fácil, Uhum. que eu ia lá, ia fiscalizar, que eu ia brigar com o prefeito, que eu ia fazer isso. A minha vontade era realmente de executar o A papel, revolução. de ser a revolução. Essa era a minha vontade. Mas hoje a gente, não, eu acho que eu posso ser a revolução estando fora. E quando tu perdesse, ficasse com raiva dos teus amigos que não votaram em ti? Eu digo para ti que nós nos decepcionamos, né? Houve uma decepção, enfim, pela quantidade de votos que nós tivemos. Tu lembra quantos votos tu tivesse? Eu tive 160 votos. Uma cidade pequena estava eleito, né? Se fosse pequeno. Mas aí a ideia era ter 2.000 votos. A promessa foi que eu teria 2.000 votos. Mas enfim, tudo o que acontece na nossa vida, a gente tem que agradecer. E eu agradeço muito de não ter tido esses 2.000 votos. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho um espaço no qual eu posso desenvolver o que eu pretendo desenvolver, o que eu quero. E tenho paz. Acho que a melhor coisa falar é espaço, esse espaço aqui já é do centro ou não, é alugado? Esse espaço ele é um espaço, até então, cedido pela prefeitura, né? Nós estamos com diálogo com o prefeito e já obtive uma resposta positiva de que está cedido para o Mão de Ouro desenvolver suas atividades. E isso historicamente, né? Todos os anteriores prefeitos já cediam esse espaço. Você sonha ter o espaço de vocês ainda? Sim, nós fizemos um abaixo-assinado com 5.000 assinaturas, entregamos até o próprio governador, pedindo a doação de um ônibus, que você sabe a nossa realidade, aqui é verão e inverno, ou é calor ou é chuva. Ou é calor ou é quente. Ou é calor ou é quente, é os dois, né? Então, no inverno, as crianças do meio periférico da cidade, elas encontram muita dificuldade para chegar até aqui. Então, quando nós fizemos a solicitação da doação de um micro-ônibus ou de uma van usada, era lá do pátio do Detran que tem em Belém. Até hoje, já passaram-se 2 anos e meio e nós não tivemos resposta em relação a esse ofício dado ao governador. Nós já solicitamos diversas vezes aos prefeitos a doação de um terreno, mas esperamos ser ouvidos. E se o empresário de repente estiver vendo agora, quiser doar? Será muito, nós iremos agradecer muito e não só doar, mas conhecer. Eles têm que ter essa convicção de que... Se alguém tiver interesse, pode ligar para o teu telefone, celular? Pode sim. Aqui esse número aqui, ó, o WhatsApp dele. Pode mandar mensagem para ele aí. Você também pode entrar em contato conosco pelo Facebook. O Facebook teu? Do próprio Instituto. Tem esse aqui do Instituto, ó. Pode mandar para cá. E também pelo Instagram do Instituto. Esse Instagram aqui do Instituto, ó. Pode mandar para lá também. Então será uma honra imensa receber vocês aqui, receber a visita, assim como receber você aqui é um grande privilégio para nós. E esse é o nosso trabalho. Sou marajoara, sou do norte e sou guerreiro. Enjoado! E enjoado. Mano, obrigado aí, cara. Muito sucesso pra ti. Obrigado por me receber. Foi um prazer te encontrar aqui. Obrigado, meu amigo. Agradeço também ao Rômulo, que está tornando acessível esse nosso bate-papo e que logo, logo nós possamos ter mais encontros como esse, dando a oportunidade dos surdos conhecerem o seu trabalho e conhecerem melhor o nosso Marajó. Eu acho que esse é o primeiro podcast do Pará com tradução de livros adicionais. A primeira entrevista com tradução, tá vendo? Obrigado a você. Obrigado, Rômulo. Deus te abençoe, irmão. Tchau, gente. Tchau. Põe açúcar, não põe nada, come e bebe como um suco. Eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor